Empreender com filhos é lidar com uma rotina invisível, cheia de desafios silenciosos e indecisões constantes. Fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou te mostrar os bastidores reais dessa vida. Olá, visionários! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, empresária, mãe de 2 crianças, uma de 5 anos e uma de 10, que atuo hoje na administração e na parte financeira de todas as nossas empresas e também aqui me desafiando no podcast. Hoje a gente vai falar de um tema que é bem desafiador para a mãe empreendedora, que é você empreender com os filhos. Quando a gente fala empreender com os filhos, é literalmente essa mãe empreendedora está empreendendo e estando com seus filhos, ou também conciliando a maternidade com o ser empresária, empreendedora. A gente criou aqui, junto com a equipe, nós elaboramos aqui essa pauta que eu acho bem interessante, porque a quantidade de mulheres que temos hoje empreendedoras, quantidade de mulheres que estão se desafiando aí nesse mundo empresarial são inúmeras. E esse desafio é real, porque chega um certo momento da vida da mulher que ela se vê nesta situação. Então, assim, quando você é CLT, você também se vê nessa situação, só que você sendo CLT hoje, você ainda tem aquele seu período de você ficar ali na sua licença maternidade. E você quando é empreendedora? Quando você é empresária, dona do seu próprio negócio, você não tem esse tempo. Ou você vai, ou você vai. A gente não tem essa escolha. Muitas até brincam, conseguem tirar dependendo da estrutura da sua empresa, dependendo do tamanho que hoje você está em termos de estrutura, aí sim você consegue tirar alguns diazinho ali, mas na grande maioria não. A gente está falando ali de um número grande de mulheres empreendedoras hoje que estão aí empreendendo, ganhando o mundo com isso, que não tem o que fazer. Elas é mãe, às vezes, ou então ela já é mãe e aí resolve empreender. E o que eu vou fazer com meu filho? E a gente tem que conciliar a maternidade. Então, a gente separou alguns pontos aqui que a gente sempre gosta de trazer em pautas para vocês, para ser uma maneira mais didática, uma maneira que a gente vai pontuando, a gente vê o que no mercado, quais são as dúvidas constantes. Então, existe todo um trabalho por trás dos temas que a gente traz aqui no Visão de Mulher. Então, o primeiro ponto aqui que a gente começou a falar e vimos, né, que é grande, é a invisibilidade do trabalho. Por que invisibilidade do trabalho? Mas, Francine, meu trabalho é visível. Sim, mas e o que está por trás? Nós, mulheres, nós desenvolvemos multitarefas. Então, quando a gente fala aqui em invisibilidade do trabalho, porque além do seu negócio, existem as suas tarefas, existem as suas atividades como mãe, dona de casa, como mulher. Então, você empreender sendo mulher é um desafio maior, sim. Por quê? E ainda mais você empreender com seu filho. Você tem que fazer a gestão da escola do seu filho, se ele ainda é pequenininho, alimentação, se está na fase da introdução alimentar, se você está amamentando. Então, assim, requer todo um planejamento. Não é só você chegar e vou empreender, vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer. Não, existe todo um planejamento. Quando a criança é pequenininha, existe a hora do sono. Se ela amamenta, se você amamenta o seu filho, é o tempo da mamada. Então, assim, são todos isso. Eu falo isso porque eu já vivi esse lado. Eu já vivi isso. Então, quando comecei a empreender, meu filho, ele tinha 5 meses. Ou até um pouquinho antes. Eu comecei a empreender nesse momento. Então, assim, eu passei por isso. Eu trabalhava na minha casa, ajudando o meu esposo, que já tinha as empresas, e aí veio um desafio muito grande, que ele entrou numa sociedade muito grande, a qual ele precisava de pessoa de confiança. E quem era a pessoa de confiança? Eu. Eu estava ali naquele momento, na minha licença maternidade, e aí eu já me vi naquela situação de ter que ajudar o meu esposo. Então, eu comecei a empreender já sendo mãe.
Então eu passei por essa fase, meu filho amamentava, eu tinha que deixar ele ali, então eu me desdobrava entre ele e o trabalho, e isso se prolongou até os 2 anos de vida dele. Até os 2 anos. Então, assim, ele amamentava ele, botava ele para dormir e estava ali fazendo. Ele está brincando, você está com um olho no gato e outro no peixe, né? Que faz esse ditado. Então, assim, existe um desafio maior. Existe. É fato. E aí, quando a gente bota aqui invisibilidade do trabalho, é exatamente isso. Por quê? Você já viu naquele dia assim que você chega, você está cansada no final do dia e você não sabe por quê. Nossa, eu estou tão cansada, mas o que eu fiz? Exatamente. Você não consegue mensurar. Sabe o que eu faço hoje em dia? Uma dica para vocês. Eu, Francine, gosto de usar agenda, tá? Não eletrônica, agenda mesmo, e escrever. Então, eu passei a escrever tudo na minha agenda que eu faço. Não só o que eu programei, mas o que surgiu eu anoto. E pode ser tudo. Atividades com meus filhos, atividade comigo, atividade na minha casa, atividade na minha empresa, atividades daqui gravando tudo. Aí no final do dia eu paro e eu olho e falo, caramba, eu fiz bastante coisa. Porque a gente vai fazendo no automático e a gente acha que não fez nada. Então, a mulher empreendedora que está empreendendo com o seu filho, ela tem mais trabalho ainda, sim, só que é invisível, vai no seu automático. Então, dê valor ao que você faz, dê valor ao que você está passando, dê esse valor. Então, entenda o seu tempo, entenda o que você está fazendo e nunca menospreze o que você ali, mas eu não fiz muito. Fez sim. Você pode não ter entregue aquela proposta, você pode não ter feito, mas o que não levou? Então, vamos analisar isso no fato dessa mulher empreendedora que está empreendendo com os seus filhos, tá? O outro ponto aqui é a solidão empreendedora. Por que a gente trouxe aqui a solidão? Mulher já é julgada e se julga muito. E muitos familiares, amigos não entendem o seu real motivo ou não entende por que você faz aquilo e te julgam e te criticam. Por que você trabalha tanto? Por que você faz tanto isso? E o seu filho? Será que vale a pena? Essas palavras, com certeza, vocês já ouviram em algum determinado momento. Então, por isso que a gente bota aqui a solidão, porque os amigos e familiares, muitas das vezes, não entendem o que você está passando. E não entende mesmo. Às vezes você está cansada, você está esgotada, você não tem ânimo para você sair, mas por quê? Olha a carga que você está tendo ali. Você está entregando, você está produzindo, você está cuidando do seu filho, você não está terceirizando. Então, assim, você é multitarefas. É multitarefas. E chega uma hora que você se sente, eu estou sozinha. Porque as pessoas não entendem. Ainda mais no momento de expansão. Nossa, se você estiver no momento de expansão, então, aí que é pior ainda, porque momento de expansão é o momento de você doar-se muito mais do que você já faz no seu dia a dia. É fazer além, porque se você quer expandir, se você quer evoluir, se você quer ir além, você tem que fazer esse algo além. Então, quando você está no momento de expansão do seu negócio, do que você hoje faz, você vai exigir, sim, muito mais de você, muito mais, vai exigir um esforço cada vez mais. E os julgamentos vêm, e as pessoas julgam. Julgam sem você fazer, julgam você fazendo. Então, essa solidão empreendedora é muito grande. Isso você tem sendo mãe, tem você sendo solteira, tem você, se você for homem. O empreendedor tem isso, porque as pessoas julgam muito. Porque a mente empreendedora é a pessoa que faz acontecer. É a pessoa que vai, sabe, vou para cima, eu vou fazer e não interessa, eu tenho que ir. É uma mente em constante evolução. E são poucos que vão entender a sua mente. Então, não fica preocupado não, que essa solidão vem, mas o resultado você tem aí, tá? O outro ponto também, que é muito importante, esse aqui eu falo que, assim, é o ponto. O dilema da presença vezes a produtividade. Como eu já falei, mulher se julga muito e somos muito julgadas. E aí vem o dilema da presença com a produtividade. Eu falo muito aqui
sobre escolhas, planejamentos, entender o momento que você vive e respeitar cada processo. Então vai ter momentos na sua vida que você vai ter que priorizar um lado e o outro lado não vai sentir. Ah, Francine, a gente tem que ter um equilíbrio. Ok, para mim o equilíbrio é isso. É o entender que em determinados momentos eu vou dar atenção mais para minha família, para os meus filhos, e vou ter que deixar o meu trabalho um pouco de lado, porque a minha família naquele momento requer a minha atenção. E vai ter momentos que o meu trabalho, a minha empresa, vai ter mais a minha dedicação do que a minha casa, do que a minha família. É duro falar isso? É. Nem todo mundo fala, não fala. Mas essa é a realidade. Existem momentos na sua vida que você vai ter que abrir mão de determinadas situações com o seu filho, porque a sua empresa vai exigir mais de você. Assim como vão ter situações que o seu filho ou sua filha vai exigir algo a mais de você, que você vai ter que deixar algo da sua empresa de lado. Então, esta é a realidade. Não tem como você, manter aqui, a balança sempre vai pesar mais para um lado, sempre. E não adianta tudo que você faça, seu filho vai te cobrar, seu esposo vai te cobrar, os seus funcionários vão te cobrar, vai ter cobrança de todos os lados. E aí, mas o que eu faço? Vou parar? Não. Não. Aí eu tenho o quê? Tratar a minha mente, tratar o meu psicológico, entender, ter certeza de quem eu sou, aonde eu quero chegar e como eu vou fazer isso. Então, quando você planeja início, meio e fim, você consegue dar andamento a isso. Então, vamos ter calma, não se desespere. Eu estou empreendendo, porque olha só, o empreendedor esquece você falar assim, eu vou chegar até determinado momento porque eu não quero trabalhar muito. Eu só que estou trabalhando isso daqui para conseguir tal. Desculpa, meu amigo, vai ser CLT. Vai ser CLT. Porque mente empreendedora, o empreendedor de verdade, ele tá ali e ele vai cada vez mais e mais. Quando ele chega na meta dele, ele escolhe outra, vai arrumar outra coisa e vai. Porque a mente empreendedora está em constante evolução. Então, esquece zona de conforto, esquece isso. Se você quer ser um empreendedor de verdade, alguém que faça acontecer, se você tem uma meta para você alcançar, então já vai se acostumando. Então, assim, eu não tenho que olhar para o problema, eu tenho que olhar para a solução. Eu não tenho que olhar para a conta, eu tenho que olhar, assim, o que eu vou fazer para gerar receita para eu pagar aquela conta. Então, a mente do empreendedor é essa. E desculpa, quem não é empreendedor não vai entender nunca a sua mente. Então, esse dilema de presença versus produtividade, por que eu falei isso tudo? Exatamente está nisso. É você entender o seu momento. E é claro, você não tem que deixar o seu filho, a sua família de lado e nem deixar a sua empresa de lado. Você tem que tentar ali, igualar e mantendo esse equilíbrio, que não é assim, é o equilíbrio. Uma hora pesa de um lado, outra hora pesa de outro. E entender a real situação, entender o momento que você vive. E a gente tem uma amiga da mentoria que ela sempre fala, e já gravou conosco, seja gentil com você mesmo. Então vamos evitar muita cobrança de você. E comece a entender o seu processo, entender o seu momento. Que quando você entende, você vai chegar e vai conversar com seu filho. Filho, a mamãe está num momento que precisa trabalhar, precisa se dedicar muito à empresa. Eu estou fazendo isso, isso e isso. Você, se tiver de pedir perdão, você perdoa a mamãe pela minha ausência? Você perdoa a mamãe por isso? Mas a mamãe está em busca de algo melhor para a gente. A mamãe está isso. Converse com seu filho. Seja clara com seu filho. Porque as crianças, a gente acha que não, mas elas entendem tudo. Filho, olha só, por que a mamãe trabalha tanto? É para isso, isso e isso. Você está vendo isso daqui? Você está vendo a casa que a gente vive? Você está vendo a viagem que a gente faz? Você está vendo o brinquedinho? É porque a mamãe trabalha para isso. Mamãe entende que você queira a minha atenção, mas a mamãe precisa fazer isso. E aí, quando você estiver com o seu filho, esteja 100% com o seu filho. Brinque com ele, dê tempo de qualidade para ele. Porque eu sempre falo isso, não adianta você estar o dia inteiro com o seu filho se você não tem 1 minuto de qualidade com ele.
Então, quando você estiver com seu filho, esteja com seu filho. Ó, esse é o meu momento. Eu vou tirar na semana para sair com ele. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque aí você consegue ir tendo ali, ó, harmonia na sua vida profissional e pessoal. Se você, de fato, focar só em um lado ou focar só no outro, não é. Então, tente, de alguma maneira, você começar ali, ter uma harmonia entre a sua família e o seu negócio, tá? Por último aqui, o que a gente pode falar, o que você pode fazer, quais são as dicas que a gente pode ter? Eu já dei aqui várias dicas, mas eu vou pontuar mais alguma. Tenta manter o equilíbrio. Ah, Francine, você acabou de falar que não existe equilíbrio. Existe equilíbrio na minha visão, sim. Que o equilíbrio, uma hora vai pesar de um lado, outra hora vai pesar do outro, mas você tem a clareza disso e a clareza do que você está fazendo. Então, você que está empreendendo, você que é empreendedora já, que você que já está no nível, você está com seus filhos, então tenha essa consciência que vai ter momentos que você vai precisar de se dedicar muito mais na sua empresa e vai ter momentos que a sua família vai precisar de você, o seu filho vai precisar de você. E tá tudo bem. Está tudo bem. Então, quando você tem essa clareza, qual é o momento que eu estou? Qual é a fase que eu estou? Eu estou iniciando como empreendedora, então no meu início vai exigir mais de mim. Então, eu vou conversar com a minha família, eu vou conversar com meu filho. Ah, mas meu filho é bebê. Então, ok, seu filho é bebê, você vai tentar ao máximo você equilibrar os seus horários com o dele. Você vai tentar ali equilibrar. Na hora, quais são os principais que eu não posso negociar do meu filho? É isso, isso, isso. Ok? Com base nisso, eu vou criar a minha rotina. Ah, mas vai ter momentos que vai ter uma reunião, vai ter algo importante. E aí, quem pode te suprir? Quem é a sua base? Quem são as pessoas que estão ali do seu lado que podem te dar esse suporte? Então, tenham pessoas ao seu lado. Tenha uma base. Tenha uma rede de apoio, seja ela qual for. Seu marido, sua mãe, sua irmã. Se você já tem condições, você ter uma babá, uma funcionária para te ajudar, uma assistente. Então, assim, você tem que ter pessoas ao seu lado. Mas, Francine, eu estou iniciando agora sozinha, estou empreendendo dentro de casa. Faça um planejamento. Se você tem um filho, um bebê, que requer hora de mamar, hora de banho, hora disso, então comece. Se você está iniciando, se você está empreendendo agora e você tem um filho pequeno, então você comece a planejar a sua rotina de acordo com a dele. Se você está iniciando agora e seu filho já é maior, então acredito que vai ser um pouco melhor. E aí você tendo uma rede de apoio, a escolinha, isso e aquilo. Então assim, ou você já é empreendedora, Francine, eu sou empreendedora, engravidei, vou ter meu filho, estou desesperada porque eu não vou ter licença maternidade, eu não posso tirar, o que eu faço? Meu filho vai sofrer, não. Olha, eu na maternidade tinha tido a minha última filha, a Mariana. Eu na maternidade, eu estava trabalhando. Minha filha é mega grudada comigo. Mais grudada ainda do que o meu mais velho, que ele começou a viver isso depois. Mas eu na maternidade, eu estava com meu celular, claro que, mas insano, não. Eu vi o que realmente eu não tinha como terceirizar. Eu não tinha como. Então, assim, o que eu pude delegar, eu deleguei 100%. O meu marido, eu passei todas as informações. Eu fiz exatamente o que eu não tinha como passar. Mas eu abri o meu celular ou o meu computador, fiz tudo, acabou. E não mexo mais. Então, eu fui conciliando a minha maternidade com o nascimento da minha filha. Gente, é possível. Se eu falo para vocês, é porque eu vivi. Eu sempre falo aqui no Visão de Mulher. Eu só falo que eu tenho propriedade para falar e autoridade para falar. Então, eu vivi todas essas fases. Eu vivi a fase de estar amamentando e eu ter que resolver um problema. Eu vivi a fase de estar trabalhando e o carrinho da minha filha e o carrinho do meu filho está ali do lado, na minha sala de casa. Hoje eu vivo um outro, eu tenho rede de apoio, eu tenho um funcionário, eu tenho minha mãe que está com o meu lado, os meus pais, eu tenho a bênção divina de Deus, porque assim, eu fui agraciada por ter uma família que me deu suporte a todo momento, mas assim, nós temos que tentar criar saídas e criar soluções.
Essa é a verdade. Se você quer fazer acontecer, você vai criar um planejamento e vai fazer acontecer. E não é um desespero. Você vai ter dificuldades? Vai, mas você vai conseguir. Porque se a sua mente é uma mente de empreendedor, você já criou a solução. Você viu ali o problema, você já está com a solução. Que a mente empreendedora é essa. Se você quer empreender de verdade, você já sabe o que é. E estando com filho ou não estando com filho, você vai conseguir. Seu filho é uma bênção para você. É só você saber equilibrar. Então se culpe menos. Entenda mais o processo. Que com certeza você vai ser muito bem sucedida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pauta aqui que nós preparamos para você. É algo que eu gosto muito de falar, porque é algo que eu vivo até hoje. Até hoje eu tenho desafios. Até hoje eu tenho que conciliar. Ontem eu passei o dia inteiro em lugares, em reuniões, de um lado para o outro. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe ia levar meus filhos para terapia. Quando eu botei o pé em casa, desceu a minha mais nova. Mamãe, que felicidade, você vai me levar? Eu com dor de cabeça, que eu tô saindo de uma crise de sinusite, minha cabeça explodindo, eu cansada, dirigi o dia inteiro. E aí o que eu fiz? Eu tinha duas escolhas. Ou eu iria me sacrificar e ia levar os meus filhos que também queriam a minha presença, ou eu poderia, de fato, deixar que a minha mãe já iria levar. E não, eu fui lá e eu levei. Então, assim, eu vivo até hoje conflitos. Hoje são menores porque meu filho tem 10 anos, a outra tem 5 anos. Então, não tenho mais bebê em casa. Mas os conflitos continuam. Hoje eu tenho uma rede de apoio maior? Sim, mas eu já vivi esse processo de estar aqui trabalhando e o carrinho está aqui, ó, do meu lado. Eu atendendo o telefone e eu tendo que dar de mamar. Eu tá ali, eu fazendo. Então, assim, eu já vivi todas essas situações. E eu posso te falar com propriedade que vale a pena. Vale a pena pelo seu filho e vale a pena pelo seu ideal. Então, se você está empreendendo, é porque você tem um ideal na sua vida. E o seu filho não é impeditivo em nada na sua vida. Nada. Você vai criar soluções. Crie planejamento. Vê o que você pode fazer. Comece a planejar. Nem que seja um planejamento para você pôr alguém ali para cuidar do seu filho. Para você ter, para pôr numa creche. Então, assim, comece a planejar. Que eu tenho certeza que você vai conseguir. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para você, curta, comente, compartilhe o máximo que vocês puderem, porque o número de mulheres empreendedoras que temos nesse Brasil são muitas. E eu tenho certeza que muitas precisam ouvir o que a gente falou aqui, ó. Porque muitas podem achar que tem que desistir, mas não desiste não. Você pode. Eu consegui, você também consegue. Então, nós, mulheres, temos essa habilidade. Nós conseguimos, nós somos multitarefas e a gente tem que aproveitar isso, tá? Então, curta, comente, compartilhe o máximo que você puder. Mande aí para sua rede de amigas, de amigos, grupo de WhatsApp. Manda também para aquele homem que precisa ouvir, que precisa entender também esse meio que nós vivemos, quanto é desafiador. Então, eu vou te pedir isso, tá? Que o Visão de Mulher tem que atingir cada vez mais e mais mulheres, mas para isso eu preciso de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.